Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no meu canal. Eu sou Everton Navas, o mestre das persianas. Vou te fazer uma pergunta aqui rapidamente. Eu quero que você me responda com sinceridade, né? Quantas vezes alguém já chegou para fazer algum orçamento, alguma cotação e pediu um orçamento aí de uma cortina rolô, romana, um painel, né, ou até mesmo uma rolô dupla ou double vision motorizada e você naquele momento tremeu nas bases, ou mesmo, né, até mesmo passou preço errado, tomou prejuízo, passou preço a mais, passou preço a menos. Pois é, quando se trata de cortinas e persianas motorizadas, isso não é assim algo que, que não acontece, tá? Isso é bem comum. E acontece com bastante frequência, né? Você passar um preço errado e acabar tomando aí um prejuízo no final das contas, né? O propósito desse vídeo aqui agora é falar sobre sistemas de acionamentos, né? Então, vou dividir isso em módulos. O primeiro será motorização, depois acionamento monocontrole e por último acionamento standard, né? Como havia dito, vamos falar um pouquinho de motorização, né? Que é para muita gente isso daqui é um verdadeiro tabu. É algo que quando se trata desse tipo de cortina, muitas revendas, né, que ainda não se especializaram na venda dos produtos, começa a ter aqui alguma dificuldade. Mas eu quero dizer que assim, não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade nenhum. Lógico, né, se você tiver uma boa assessoria comercial do seu fornecedor, que é a montadora, a montadora que monta as persianas, não tem erro, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas aqui bem curiosas, né? Então, quando a gente fala de motorização, a motorização ela tem por assim, um grande objetivo facilitar a vida das pessoas na operação dos produtos, sejam eles em áreas de difícil acesso, né, ou longos ciclos, né, de subida e descida dessa cortina, ou seja, se você faz uma correntinha, né, aquela correntinha que você fica puxando, uma correntinha com 7 metros de altura, né, com certeza no final desse ciclo você vai estar aí muito cansado, né? Além do peso que é essa cortina, né? E o sistema de freio às vezes não comporta o peso dos tecidos que estão enrolando naquele tubo, né? Então às vezes há necessidade de não só por conforto, né, aderir à motorização. Ela também contribui muito com a estética e padronização, proporciona conforto para praticidade e valorização do projeto, né? Então saiba que se você está vendendo um projeto de cortinas motorizadas, a chance de você lucrar muito mais é muito maior, né? Mas fique atento, porque também a chance de tomar prejuízo também é bem grande, né? Você vai estar jogando aí numa camada muito maior de trabalho, envolvendo aí valores de alto custo, certo? Em grandes vãos, a motorização ela é indispensável, né? Principais pontos, né? A motorização por radiofrequência, tá? Hoje a maioria dos sistemas de emissores ou controle remotos, eles operam por radiofrequência por 433 MHz, tá? Que é a frequência que o receptor recebe do emissor. Receptor é a anteninha que fica dentro do motor, tá bom? Acionamento por interruptor ou controle remoto, né? O interruptor é esse aqui, ó. Isso aqui chama-se botoeira, tá? É uma tomadinha igual meio que acende luz e apaga a luz, né? Ela só serve meio que para isso.
Alguns motores eles têm um transformador que ficará aparente, sendo necessário ser embutidos dentro de sancas ou cortineiros ou outros vãos conforme o projeto. Tudo isso tem que ser discutido muito bem antes da cortina, né? Então muitas vezes o arquiteto, o decorador, vou deixar uma sanca. Quanto é que eu deixo de sanca? Né? Isso é muito depende da altura da cortina, depende do diâmetro de rolamento dessa cortina, do motor, do tubo, enfim. E uma coisa que é importante sempre, sempre ser tratada antes de qualquer coisa, o tipo de voltagem que você vai utilizar. Se ela é 110, se ela é 220, ou se você vai usar um motor com menor capacidade, com, por exemplo, uma fonte com um transformador, né? Bom, passando sobre isso, né, eu vou falar aqui um pouquinho sobre SONF, tá? Por quê? O SONF é tido como o motor mais tecnologicamente bem desenvolvido que existe hoje em operação no nosso mercado, né? Quando a gente fala em tecnologia, né, a gente fala em silêncio no acionamento, não é aquele motor que tem um ruído muito elevado, que vai subir, vai ficar aquele barulho, né? Então é um dos motores mais silenciosos que tem no mercado. Oferecem garantias de 5 anos, tá? Contra defeitos de fabricação. E enfim, a gente vai falar do Sonf porque o Sonf é de fato realmente a melhor marca que existe no mercado, tá? Portanto, também não tem o melhor preço, certo? Preço é uma coisa, qualidade é outra. Então vamos lá. Quando você vai fazer uma cotação de uma cortina rolô, ou uma romana, ou uma persiana horizontal de 50 milímetros, né? Primeira coisa que você tem que chegar é o cálculo da área máxima quadrada, ou seja, multiplicar largura por altura. E com isso, né, baseado na tabela do seu montador, que são os fabricantes, você vai chegar em primeiríssimo lugar, tá? Depois de multiplicar a largura e a altura, é a identificação do tubo que você vai utilizar, tá certo? Então você se baseia principalmente para começar uma motorização pelo tubo que você vai usar, sendo menor, tá? Que o tubo de 38 de 38 milímetros, talvez você tenha que subir um pouquinho mais o diâmetro desse tubo, mesmo não tendo necessidade, tá? E você vai entender um pouquinho disso mais para frente. Então, primeiro você acha o diâmetro do tubo, a área máxima quadrada de outras cortinas romanas ou persiana horizontal de 50 milímetros. Segundo lugar, a capacidade de metragem quadrada e a operação que você vai oferecer ao seu cliente, seja ela por emissor, controle remoto de um canal, 4 canais, 16 canais. Tá? Então, assim, tem controle remoto com 7 canais? Não, não tem. O mercado, a maioria dos montadores e até a própria empresa geralmente disponibilizam esse tipo de emissores para ter controle, seja de uma unidade de cortina ou de 4 cortinas simultaneamente ou até 16 cortinas. A partir daí para mais, isso geralmente a gente sugere que faça isso por uma central de automação ou que insira novos emissores de controle remoto, tá? Então, assim, você vai identificar quantas cortinas são com o motor, né? E você, óbvio, vai fazer a opção pelo controle que vai fazer a operação de todas essas cortinas, certo? Aqui, geralmente, onde todo mundo olha essa informação e o bicho pega. Porque você vê lá, Sonf Soness 406 A2 RTS 6N 24 RPM 110/220. Né? Muita gente, ao observar essa informação na tabela do seu montador,
né? Quando eu falo montador, é a fábrica que você compra a cortina montada, tá? Montador. Fica assustado, porque a fábrica geralmente, o montador oferece um portfólio de motores bem amplo, com diversas capacidades, com diversas velocidades, de diversos modelos e voltagens, né? Então ali você acaba tendo que fazer uma opção. Então, geralmente você tem que seguir aquela linha daquele primeiro slide que eu mostrei, que você identificou ali o diâmetro do tubo. Na linha seguinte, você já vai saber qual que é o motor que serve para aquele tubo ali, tá certo? Então, vamos lá. Quando você vê esse tipo de informação, o Sonf Sonesse 406 A2, ele é o modelo do motor, né? Então, o próximo item é o RTS, que é o sistema de operação por radiofrequência, tá? Quando o motor ele não é RTS, ele é contato seco, ou seja, ele não tem receptor de sinal para o controle remoto que você vai usar. Ele é um contato seco, ele é operado por uma central de automação, tá certo? É ela quem vai fazer a cortina subir e descer. Então ela não tem um RTS, tá certo? Aqui no próximo você vai ver o 6N, né, que é a capacidade, ou seja, força de tração deste motor, ou seja, quanto de força ele faz para subir. O 6N significa 6 newtons, vem do próprio nome do Isaac Newton, tá? Então, 1 newton é igual a 1 kg força de torque de tração. O próximo item que você vai observar é o RPM, né? Que não é a banda, né? É a rotação por minuto. O que isso quer dizer? Quando você faz uma cortina dentro de um projeto, é importantíssimo você sempre, principalmente se forem cortinas lado a lado, você colocar o mesmo motor para todos os componentes, tá? Para todas as cortinas. Por quê? Porque senão ela vai ficar com efeito fita, né? O que é o efeito fita? Se você observar na fitinha que começou a rodar aqui embaixo, você vai ver que um lado da fita ela está rodando mais rápido e o outro lado da fita está rodando mais lento. Isso acontece porque o diâmetro de enrolamento de um lado ele está menor do que o outro que tem mais fita. Você entendeu? Então, o menor diâmetro ele enrola mais rápido do que o maior diâmetro. E muitas vezes há necessidade de igualar cortinas na sua largura. Ou seja, eu descobri, por exemplo, que uma cortina precisa de tubo de 56 milímetros, né? Um motor para um tubo de 56 milímetros às vezes custa um pouquinho mais caro, tá certo? Mas a cortina que está do lado, ela cabe um tubo de 45 milímetros, que é um tubo menor. Se você faz a colocação de uma do lado da outra com diâmetros de tubo diferentes, com motores diferentes, elas acabarão subindo em velocidades diferentes. E muitas vezes o seu cliente pode olhar assim e falar, olha, por que uma cortina está subindo mais rápida do que a outra? Né? Exatamente porque você deu uma economizadinha aqui no tubo de 45, não quis pagar um pouquinho mais caro no tubo de 46. Ah, mas dá conta? Ok, né? Como eu sempre digo aqui no canal, né? Combinado não sai caro, que é melhor do que você ter que empurrar uma cortina para o seu cliente, né? O seu cliente lá na frente gerar aí uma demanda negativa em função desse erro de projeto, tá certo? Então, avisá-lo ao seu cliente sobre a velocidade de rotação diferente, tá? Entre um diâmetro de tubo de 56 e um diâmetro de tubo de 45, tá bom? Então, fica muito bem atento e faça o seu projeto com todos os diâmetros iguais. Tá certo? E por último, finalmente aqui, a voltagem do motor. Alguns motores são bivolt,
da Sonf, tá? Então significa que não há uma preocupação em você, ao tratar com seu cliente, definir com o projetista, com o eletricista a voltagem. Tanto faz a energia ser 110 ou 220, tá certo? Mas esse é um ponto que requer muita atenção no início do projeto, tá? Quando você opta pelo motor 110 ou 220, tá? Motores 110 tendem a custar mais baratos. Ou melhor, motores 220 tendem a custar mais baratos do que motores 110, tá certo? Então, quando você definir isso com o seu projetista ou eletricista, você já coloca lá, olha, vou colocar o motor 220 que ele é mais barato. E como ele roda com uma voltagem de energia maior, né, a rotação do motor ela é mais contínua, ela é mais forte, a chance de dar um problema nisso é muito pequena, tá certo? Então, mas tanto faz ser o 110 ou 220 ou bivolt, sempre defina isso com antecedência, tá certo? O próximo slide que eu vou trazer para você aqui é bem isso aí que eu quero mostrar para vocês, né? Aqui, isso aqui, ó. São projetos bem executados, né? Opa, passou. Vamos voltar lá de novo. Aqui. Volta aqui. Foi rápido demais, né? Vamos aqui para o próximo slide. Esse aqui. Quando eu digo para vocês o seguinte, né? Velocidade de rotação. Se uma cortina aqui tivesse um diâmetro um pouco diferente da outra, né? Você as veriam aqui, elas subindo e descendo, uma descendo um pouco mais rápido do que a outra, entendeu? Quando a velocidade de rotação e o diâmetro dos tubos são todos iguais, ainda que a outra janela pareça ser um pouco menor e até caberia um tubo com diâmetro menor, mas se você segue o projetinho direitinho, né? Isso daqui acaba tendo a subida e a descida, todas elas com a mesma velocidade de rotação, né? Então isso é importante num projeto antes da execução. Beleza? Vamos para o próximo slide aqui. O que acontece é o seguinte, né? Eu reuni essa imagem porque essa imagem para mim ela tem uma história, né? E a história por trás dessa imagem é um cliente meu que chegou com uma demanda de um cliente final, usuário dessa cortina que o procurou, com o intuito de trocar, substituir o motor dessa cortina, né? E ele me mandou essas fotos aqui e a primeira coisa que eu bati o olho e identifiquei, né? Ele me falou, Everton, eu preciso de um motor, tal. O motor me falou a marca do motor, né? Independente de marca, tá? Aqui eu vou dizer, muitas marcas de motores, elas têm especificação técnica exatamente quando se observa a largura e a altura e o diâmetro do tubo, enfim, dá para enfiar um motor ali dentro, né? O que acontece? O motor aqui, em questão, ele queimou, né? O motor não funciona mais, o cliente queria trocar só o motor. A minha recomendação ao lojista, eu falei, amigo, chuta que é macumba, entendeu? Chuta que é macumba. A princípio, eu olhando assim, batendo o olho, de cara, a gente vê a cortina com o próprio tecido aqui, ó, enrugando nesse ponto e enrugando nesse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela meio que forma um V, né? Uma ruga enorme aqui e uma outra ruga enorme aqui. Ah, tudo bem, ela pode estar saindo dessa guia lateral que está aqui. Isso pode estar fazendo isso. Mas a maior evidência que eu tenho que isso está acontecendo é o tubo errado calculado para enfiar um motor mais barato fora da capacidade de rotação.
né? Então, o que acontece? Quando um motor ele é subdimensionado, ele aquece, né? E isso provoca aí o excesso de força do motor, ele esquenta e queima mesmo, né? Acaba estragando o motor. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Ao observar a imagem, a gente vê o nível de acabamento que está aqui, né? Um corte de serra muito mais executado, né? Um tipo de suporte meio parecido que é de toldo, não sei o que é isso daqui, não tem nenhuma pintura, nenhum acabamento. Então a minha sugestão é troque a persiana e não troque o motor, porque se você colocar um motor que mesmo que caiba dentro desse tubo, né? E ela cheio de defeitos como a gente está observando aqui, pode ser que o motor novo queime, né? E você não tem a garantia do motor no caso desse tipo de cortina. Quando a gente observa aqui os níveis de acabamento, né, como é muito diferente, né, com um bandô bem cortadinho, né, com os acabamentos de uma guia lateral, e mesmo que haja um motor aqui dentro no tubo, né, a coisa vai funcionar muito bem e vai durar longos anos, né? E quando a gente fala de sincronismo, né, das cortinas, né, e a gente observa as cortinas subindo tudo igualzinho, né? Aqui a cortina romana do lado. Tudo funciona muito bem, né? E esse é o grande propósito e objetivo desse vídeo, né? Fazer com que vocês, profissionais, tenham uma instrução, uma orientação, seja ela dada pelo seu consultor comercial de vendas, né? Que assessora suas compras na montadora, né? E consiga aí desenvolver aí bons trabalhos, tá certo? Então assim, esse aqui foi um vídeo bem rápido, bem curtinho para falar sobre motorização. Eu acredito que eu, baseado nas informações que eu acabei trazendo aqui sobre o sistema de acionamento, como você identifica, possa ajudá-los aí de fato. E aos meus clientes eu sempre presto esse tipo de consultoria, tá bom? Agradeço imensamente você ter me assistido até aqui. Muito obrigado e até um próximo vídeo.